Olá, e aí? Tem estudado muito? Está se preparando? Tem que se preparar, né, gente? Sabe como é que é, né? O concurso vai chegando, a leitura tem que estar em dia, os estudos também. Já reservou seu horário de estudo? Tem que reservar, organiza a tua vida. Pensa na tua alimentação, a alimentação é sempre tão importante. Para concurso também é, tá? Então pensa qual é a sua alimentação, está se alimentando bem? Come muita besteira não vai te fazer bem. Pensa assim, comer coisas que vão melhorar a sua memória, estimular o seu raciocínio, né? Então, está na hora de pensar em investir em você. E uma das coisas que você vai fazer é assistir a aula aqui comigo, para que você possa alcançar os seus objetivos, certo? E a aula de hoje é essa aqui, ó, sobre o decreto número 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que é um decreto que vai falar do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3, terceira versão desse programa, tá? E também vai dar outras providências. Lógico que o assunto aqui, por trás disso tudo, a gente está falando de direitos humanos. Direitos humanos, que vem de toda a convenção lá da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, toda aquela declaração dos direitos humanos, como eles se desdobram, a relação dos direitos humanos com a educação e, finalmente, como é que isso é organizado nesse Programa Nacional de Direitos Humanos. E é muito importante que você fique atento, que você pegue um caderno, pegue teu lápis, vá fazendo anotações. Eu já te digo que esse é um documento que tem alguns pormenores, ele é bem dividido, então tem algumas coisas que são muito importantes que você saiba. Então é importante que você tenha um papel aí na mão, tá? Teu caderno, e vá anotando essas questões. Não dá para sair decorando, eu sempre falo isso, não dá mesmo, é muita coisa. Mas as palavras-chave sempre nos ajudam. Se a gente está lendo, se a gente está estudando, a palavra-chave às vezes detona aquele caminho, aquela trajetória no cérebro que faz a gente chegar lá na resposta correta. E é isso que eu estou sugerindo que você faça, ok? Então a gente começa. Esse decreto é um decreto de 2009. 2009, se a gente for voltar no tempo, pensa que a gente vem de todo o processo de uma ditadura política, de uma ditadura militar, desculpe, lá na década de 60, 70. A gente começa na abertura, agora sim, política, na década de 80, e a gente tem uma nova LDB, em 96, antes disso a gente tem a Constituição, em 88, e a gente tem vários documentos e diretrizes que se desdobram desse olhar mais democrático. No cenário político, se a gente for pensar, na década de 90, quando a LDB foi assinada, o presidente no poder era Fernando Henrique Cardoso, mas se a gente pensa em 2009, a era aqui já é outra. A gente está falando de uma outra era, que é de um governo PT, e que tem uma visão, ou tinha, nesse caso, uma visão muito mais focada para essa perspectiva dos direitos humanos, tentar trazer isso em formato de garantia e produzir projetos nesse sentido, ok? Então, esse é um documento deste estilo de governo, com esse ideário, que está no concurso, e você precisa saber. Então, vamos conhecê-lo, vá anotando, mas entenda o processo ou o cenário no qual ele foi construído, no qual ele se origina. Nada em política se origina assim, né? Nada é combustão espontânea. Você tem sempre arenas, debates, né? Embates, tensões, conflitos, né? Um grupo com poder, outro também, influência dos organismos internacionais, né? Unesco, Banco Mundial, que estão direto na educação, né? Que são oriundos da ONU também, né? Os interesses políticos partidários, você tem os movimentos sociais de educação, nesse caldeirão a gente tem esse decreto aqui, tá? E a gente, então, vai começar a discuti-lo agora. Artigo 1º, fica aprovado o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, em consonância com as diretrizes, objetivos, estratégias e ações programáticas estabelecidos na forma do anexo deste decreto. Esse decreto tem um anexo. A gente vai ver o anexo, tá? Mas a gente vai ver o anexo no final, para a gente ter, de novo, toda essa visão do que a lei diz para a gente, e depois a gente estuda um anexo mais profundamente. Continuando. Artigo 2º. O PNDH 3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes. E aí, para ficar mais fácil para você estudar, olha o que eu fiz. Eu sublinhei os eixos orientadores e coloquei em vermelho as diretrizes desses eixos. Aí fica mais fácil até para você visualizar e entender essa classificação.
Primeiro eixo orientador é o eixo 1, né? Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Preste atenção numa coisa. Sempre que aparecer no documento que seja uma legislação, a palavra Estado com letra maiúscula e no singular, esse Estado aqui é o poder público, é a nação. Não é o Estado da Federação, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, não é isso. A gente está falando do poder público como um todo. Então, a gente está dizendo, já que esse eixo traz essa marca dessa interação democrática entre o Estado, ou seja, o poder público, e a sociedade civil. Para você saber, essa marca aqui da sociedade civil, essa grande importância que a sociedade civil vem ganhando, então você tem organizações da sociedade civil, você já deve ter falado de movimentos, como Todo para a Educação, como Instituto Alfiberto, como Instituto Ayrton Senna e tantos outros que estão aí, que são organizações da sociedade civil, né, e que estão trazendo um impacto muito grande na educação, tá? Tem uma influência muito grande. Isso aqui, ó, tá? Todo esse tipo de articulação é uma coisa muito fundamentada, pautada nas premissas do Banco Mundial, que é um órgão nada mais, nada menos relacionado à ONU. E quando a gente fala de direitos humanos, não dá para falar de direitos humanos sem falar da ONU, sem falar da Declaração de Direitos Humanos. A minha garganta está coçando muito hoje. De vez em quando eu vou ter que fazer assim, desculpem, mas é que de tanto dar aula, a gente sabe que a garganta fica ruim. Vou beber até água para ver se eu melhoro um pouquinho. Vamos lá. Bom, então esse eixo, ele tem algumas diretrizes. Vamos ver que diretrizes são essas. Primeira diretriz desse eixo: interação democrática entre Estado e sociedade civil como um instrumento. Então, não é uma interação democrática que fica na esfera do ideal, mas é uma interação democrática que é utilizada como um instrumento. Tem a possibilidade da ação. Quando a gente fala dessa perspectiva do instrumento, a gente está se referindo diretamente a uma perspectiva da ação, e não apenas ideológica. Na segunda diretriz, fortalecimento dos direitos humanos como um instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática. Então, de novo, a gente está falando dessa perspectiva dos direitos humanos, essa é a segunda diretriz, fortalecer esses direitos humanos como um instrumento que é transversal às políticas públicas. Vamos lá. Se ele é transversal às políticas públicas, significa dizer que em toda e qualquer política pública criada por este país, especialmente dentro dessa esfera das políticas que envolvem as pessoas, as políticas sociais, todas elas serão atravessadas pela questão dos direitos humanos. Nenhuma política pode ser pensada que não considere os direitos humanos na sua base, ou que firam os direitos humanos. Por isso que tem sempre esse tratamento transversal das políticas públicas e também dentro dessa perspectiva da interação democrática. Se a gente fala em democracia, a gente fala em direitos humanos. A terceira diretriz: integração e ampliação dos sistemas de informações em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento da sua efetivação. Então, a gente tem que pensar em como é que vai integrar, como é que vai monitorar, quais são os sistemas que serão criados para que esse monitoramento de fato aconteça. De fato, toda essa ideia de monitoramento também está muito de acordo com as premissas do Banco Mundial e com as premissas da ONU. A gente vai encontrar isso ao longo desse documento, tendo em vista que é um documento da ONU, e os documentos da ONU vão trazendo sempre, é um documento que se apoia em documentos da ONU, melhor dizendo, e assim eles vão ter sempre essa marca de trazer essa perspectiva de eficiência, de eficácia, de controle, de monitoramento, porque é assim que esses organismos internacionais vão trabalhando, vão acompanhando e vão entendendo que deve ser essa relação com os países, como nós, que são chamados de países periféricos. Vamos lá, deixa eu apagar aqui, para não dar problema. Para a gente ir para o outro slide. Vamos lá. Olha o segundo eixo. O segundo eixo é desenvolvimento e direitos humanos, tá? Desenvolvimento e direitos humanos. E ele traz para a gente esse terceiro eixo, mais uma vez, 3 diretrizes. Então, a gente tem a diretriz 4,
efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Então, dentro dessa diretriz 4, a gente está falando de desenvolvimento. Esse desenvolvimento é um desenvolvimento sustentável, tá? Então, a gente está falando do desenvolvimento da sociedade de uma forma completa, mas que seja um desenvolvimento sustentável. Isso significa essa inclusão social, econômica, essa questão ambiental, e também essa questão tecnológica, tá? Então, totalmente voltado para essa questão de desenvolvimento, que vá acompanhando as transformações da própria sociedade, mas que, de alguma forma, valorize essas questões culturais e essas questões regionais, que dão a cara de cada grupo, de cada população, de cada país e assim por diante. Diretriz 5. Valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. É lógico que se a gente tem desenvolvimento de um país, a gente tem desenvolvimento de um país por conta de uma pessoa, ou de pessoas, né? Se a gente tem desenvolvimento de locais, de trabalhos, de processos, isso se dá pelo trabalho de pessoas e, portanto, esse papel central da pessoa humana. E na diretriz 6, promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. Então, quando a gente fala dos direitos ambientais na perspectiva dos direitos humanos, porque a gente tem que entender que se a gente não garante hoje, no nosso futuro, as futuras gerações não terão um ambiente. Então, a gente está, ao mesmo tempo, garantindo o futuro das próximas gerações. E quando a gente faz isso, se eu estou defendendo o futuro de alguém que virá, alguém que nascerá, ou alguém que já nasceu e vai continuar o seu processo de crescimento e de desenvolvimento, eu preciso garantir essa questão ambiental hoje. A questão ambiental é urgente, todos nós sabemos disso. Há uma preocupação mundial em relação a isso. A ONU está muito preocupada com essas questões. As questões climáticas estão mostrando aí a todo momento a sua faceta trágica, né? A gente tem experimentado isso aqui também e, portanto, há uma preocupação nos documentos em trabalhar isso. E é bem interessante quando a gente consegue entender essa articulação entre essas questões dos direitos ambientais entendidos como direitos humanos. Para que nós possamos viver, a gente precisa ter um ambiente. Esse ambiente é a terra. Se eu não cuido da terra, eu não tenho ambiente para viver. Se eu não tenho ambiente para viver, os meus direitos humanos acabam. Porque eu não tenho nem mais vida, então acaba mesmo. E por isso, essa preocupação é sempre, cada vez mais encontrada nos documentos que falam sobre educação, nos documentos que falam sobre direitos humanos, nos documentos que tecem sobre os aspectos sociais da vida. Vamos para o terceiro eixo, é o eixo de universalizar direitos em um contexto de desigualdade. Isso é bem complexo, nosso contexto é um contexto de desigualdades, acho que ninguém tem dúvida disso, e aí o nosso grande desafio é pensar como é que a gente universaliza esses direitos dentro desse contexto, numa perspectiva que é sempre tão complexa. Deixa eu botar meu óculos, porque eu esqueci do óculos, né? Está aqui na mão. Então, vamos lá. A primeira diretriz, que é a diretriz 7, diz assim: garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. Vamos lá, se ela é universal, ou seja, ela é para todo mundo, não tem nenhum tipo de discriminação. Os direitos humanos são para todos. Se você pegar a Declaração dos Direitos Humanos, a declaração ela diz que os direitos são universais. Então, eu não posso discriminar por gênero, eu não posso discriminar por sexo, eu não posso discriminar por raça, eu não posso discriminar por etnia, eu não posso discriminar por nacionalidade, eu não posso discriminar por absolutamente nada, porque os direitos são universais. Tá? E, ao mesmo tempo, eles são indivisíveis e interdependentes. Ou seja, vamos lá, eu não posso dar à pessoa meio direito e não dar o restante. E um direito está relacionado ao outro direito. Então, se a gente for pensar em relação às questões do ambiente, cada sujeito tem direito a uma casa. Mas essa casa precisa ter um mínimo de condição de salubridade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de
conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau.